Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Netimias, ego erotecum. Não tenhas medo, eu estarei contigo. Talvez seja o conselho que mais vezes aparece na Bíblia. Mais de 365 vezes aparece essas palavras de Deus dirigidas aos homens. O Papa comentava, é como se para cada dia do ano Deus tivesse uma citação dizendo, olha, não precisa ter medo, né? Eu vou estar contigo. Fiz imposições do escapulário esses dias, foi a festa de Nossa Senhora do Carmo. Fiz uma imposição no dia de Nossa Senhora do Carmo e outra domingo agora, para algumas de vocês que estão aqui. E citava um americano, não, ele é inglês, que fez um estudo sobre os ritos de passagem, essa coisa da adolescência para a maturidade, e preparou a filha dele também, além do filho, essa preparação dela para a vida adulta, para os desafios do mundo, e baseou aquela preparação numa citação de um pastor que diz que quando Deus nos cria, é como se Ele nos colocasse no mundo e nos colocasse diante da realidade e dissesse, este é o mundo, coisas belas e terríveis irão acontecer, mas não tenhas medo, eu estou contigo. Bonito, né? Olha, era uma menina muito sensível para coisas, para beleza, coisas belas e terríveis vão acontecer. Assim é o mundo. Né? Mas não precisa ter medo, eu vou estar contigo. Eu achei interessante essa frase que tantas vezes aparece na Escritura, não tenhas medo, eu vou estar contigo. E que ganha o seu peso, a sua força, de fato, quando a gente pensa nos terríveis coisas que podem acontecer, nos grandes perigos que há na nossa vida. E a devoção à Nossa Senhora do Carmo e ao escapulário me parece que tem especialmente conectado isso daí. A ideia, a necessidade da purificação, de vencer o pecado, os carmelitas descalços, a penitência que eles fazem. É uma coisa um pouco dura, a seriedade, o peso da vida. Mas, ao mesmo tempo, com essa presença mariana, maternal, carinhosa, a roupa, o escapulário é uma roupa, né? Nossa Senhora que está ali conosco, então me faz sentir seguro, de uma maneira tranquilo, forte para enfrentar os desafios da vida. Eu estou contigo. Estamos dando essa série de meditações sobre os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino, que foi em quem eu estou me baseando mais, ele explica que 3 dons aperfeiçoam a vontade e 4 dons a inteligência. Estamos começando pelos dons que aperfeiçoam a vontade. Falamos na primeira meditação sobre o dom do temor de Deus. E explica Santo Tomás, é o dom que nos faz ir contra o desejo desordenado do que é agradável. O dom do temor, isso aqui não, me atrai, mas é ruim. E o dom da fortaleza contra terrorem periculorum, contra o terror dos perigos. Isso aqui parece ruim, mas eu vou enfrentar. São 2 dons complementários. O dom do temor me faz ter medo do que eu devo ter medo, e o dom da fortaleza me faz não ter medo do que eu não tenho que ter medo, do que eu tenho que enfrentar. A coragem, a fortaleza, a audácia. Isso é o dom da fortaleza, né? Nos faz enfrentar aquilo que temos que enfrentar. Citava na primeira meditação dessa série, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Uma coisa você não tem que ter medo, esses imperadores romanos que vão aí até martirizar vocês, não tem que ter medo não. Vou dar para vocês a fortaleza para enfrentar essa situação.
Agora, tem que ter medo sim, da tentação, do pecado, do que te afasta de Deus, do inferno, né? Isso sim. De algumas coisas não, de outras coisas sim. O medo é uma força muito poderosa que tem que estar no lugar certo. E a nossa confiança está no lugar certo também, para que a gente funcione espiritualmente. Humanamente, podemos ter motivos para ter medo, mas com Deus, com o Espírito Santo, enfrentamos os desafios e os vencemos. Estava tentando lembrar de onde que eu escutei uma música, uma versão dessa cantora americana, Joan Baez. Ela foi até namorada do Bob Dylan e era uma mulher muito metida em questões humanitárias, direitos humanos, coisas assim. A Joan Baez tinha um propósito assim de ideais maiores. A música dela, ela apoiava essas coisas. E não sei se era acho que era um CD do meu pai, e que tinha uma versão dela cantando essa música, We Shall Overcome. É uma música da luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos. Foi um hino, praticamente, da batalha deles. Né? Nós hemos de vencer. É muito repetitiva, um pouco ancorada, né, nessa música negro spiritual, nessa coisa repetitiva evangélica negra norte-americana. E vai repetindo, nós hemos de vencer, nós hemos de vencer. Faziam aquelas marchas. E uma hora ela comenta, olha, a próxima estrofe foi composta pelos jovens do movimento lá, pelos direitos civis, e é muito importante. No meio do We Shall Overcome, eles colocavam We are not afraid. Nós não estamos com medo. Vocês não são capazes de nos intimidar. We are not afraid. E repetiam isso, né? E nós hemos de vencer. E achei interessante o comentário da Joan Baez, né? Isso aqui foi importante, né? Que os jovens dissessem, olha, nós não estamos com medo. Quando o medo te faz estar sob o poder de alguém. Uma outra, eu gosto dessas negro spiritual, dessas músicas quando ainda eram escravos. Uma eu acho também dentro desse contexto, mais antiga, chama-se Oh Freedom, ó Liberdade. E o refrão, ela fala assim, And before I'll be a slave, antes de eu voltar a ser um escravo, I'll be buried in my grave. Eu estarei enterrado na minha sepultura. And will be gone to my Lord and will be free. E terei ido para o meu Senhor e estarei livre. E é uma coisa assim, uma decisão, olha, não vou mais voltar a ser escravo. Antes de voltar a ser escravo, podem me matar, mas eu não vou voltar mais a obedecer, porque você vai me dar não sei quantas chibatadas. Né? Acabou esse negócio. E acho especialmente, assim, um desafio, especialmente determinante, que quando a pessoa fala isso, acabou, tirou o poder do outro de dominar, olha, vou fazer, cara, não estou mais com medo, pode até me matar, entendeu? Você não tem mais poder sobre mim, mas eu não vou mais te obedecer. E é uma coisa muito libertadora, essa decisão de, ainda que não, e dói, vou sofrer, pode ser, eu estou disposto. O que eu não estou disposto é me vender ou me dobrar, me submeter a uma coisa que é injusto. E essa é a primeira ideia que eu queria tirar para a nossa meditação, para a nossa reflexão. O medo escraviza, a fortaleza liberta. É algo libertador. E talvez se a gente olhar para nós mesmos, para a nossa vida, a gente possa identificar contextos ou elementos em que eu estou um pouquinho escravo. Não sei, do medo a perder a minha tranquilidade, do medo à opinião dos outros, do medo a ter que enfrentar uma pessoa, um familiar meu, que com as opiniões dele que são contrárias, os valores são contrários aos meus, então acabo me submetendo, fazendo coisas que eu não quereria, medo do meu namorado terminar comigo. Tantos medos, sabe, podem estar nos escravizando, são correntes que nos prendem. E a gente tem que vencer isso. Se fala dos respeitos humanos, essa vergonha de manifestar a própria fé, em geral chama-se assim, com essa expressão, respeitos humanos. Eu sou católico, mas depois ali na faculdade, o que você fez no fim de semana? Fui num retiro. Eu não vou falar que fui no retiro. Não, viajei. Estava com umas amigas ali. Foi legal. O que vocês fizeram? Várias coisas. A pessoa, fala, eu fui no retiro, qual o problema, né? Não, porque o que vão pensar? Isso são respeitos humanos. E pode ser algo muito, realmente escravizador, pode ser uma força que realmente nos trava, né? Os respeitos humanos. Tem aquela pressão do ambiente
em que aquilo me cala e aquilo me impede de, sei lá, de ser feliz, de ser eu mesma, de estar tranquila. E, inclusive, até de ser católica, de ter a minha fé, acaba afastando aquilo porque eu tenho medo do que vão pensar. Então, eu acabo até me afastando. E não é uma boa ideia ir por aí, né? Na vida, a gente tem que viver o que a gente acha que é certo, não ficar escravos. Uma frase, uma vez o Papa João Paulo II dizia, olha, boa parte das pessoas são infelizes por medo. Ele ia falar muito da esperança, não tenhais medo, a grande frase dele, né? Na inauguração do seu pontificado, né? Não tenhais medo. Dava-se essa força da esperança sobrenatural que faz vencer. O medo é a grande arma do demônio, diz o pastor de Hermas. Tem os livros da Bíblia, do Novo Testamento, e depois tem os escritos cristãos mais antigos, dos padres da igreja. Tem um volume que eu li, não é muito grande, né? Que tem ali vários desses escritos mais antigos que não chegaram a entrar na Bíblia. Algumas igrejas até consideravam que isso aqui também é inspirado. O Martírio de Policarpo, as Epístolas de Santiago de Antioquia. E entre eles está um escrito chamado O Pastor de Hermas, muito antigo, portanto, começo do século II. E são revelações de um anjo, que é chamado de o pastor, para o Hermas, que é o cara que escreve o livro. E uma hora o anjo fala para ele, convertei-vos, vós que seguis os mandamentos do diabo, mandamentos difíceis, amargos, brutais e licenciosos, e não temais o diabo, pois ele não tem poder nenhum sobre vós. Eu, o anjo da penitência, que triunfo sobre o diabo, estarei convosco. O diabo só pode amedrontar, mas esse medo não tem força alguma. Não temais, portanto, e ele fugirá de vós. Interessante, né? Esse cão que ladra, mas não morde. E deixa a gente... O poder que ele tem é isso. É que se eu deixo que o medo me domine, mas se eu não deixo que... Se eu venço o medo, eu venci já a batalha. Já aquilo já não tem poder sobre mim. A serpente me enganou e eu comi, dizia a Eva, explicava por que ela tinha comido o fruto proibido. Né? O medo é isso, Jesus fala também que o demônio é o pai da mentira. Né? O medo é uma certa mentira. Vai ser ruim. Não vou engolir esse fruto aqui que ele vai me dar. Não vou engolir me deixar dominar por isso. Não quero esse negócio. Não vou me deixar enganar. Confiar em Deus. Eu acho muito significativa a passagem do Jairo, quando ele vai buscar Nosso Senhor para curar sua filha. Não sei se eu já contei para vocês, mas quando a gente se ordena lá em Roma ou na Espanha, os padres do Opus Dei, então a gente começa a fazer treinos de pregação, já diáconos. Então, entre nós, a gente reunia-se e um dava meditação só para os outros, só naquele grupo ali, para passar menos vergonha das coisas que a gente fazia. Né? E isso aí são coisas realmente diferentes, para não dizer, né? Coisas piores. E um deles foi, né, acho que era um espanhol, e ele comentou essa passagem, dizia, não, o evangelho às vezes é parco de detalhes, tem detalhes que eu gostaria de saber, informações, ele não diz. Uma coisa que eu gostaria de saber, ele falava assim, é, por exemplo, o nome do pai da filha de Jairo. Eu gostaria de saber o nome do pai da filha de Jairo. Aí o pessoal falou, cara, o nome do pai da filha de Jairo é Jairo. Então, você pensou, isso começou a dar risada, né? E ele não entendeu, porque era uma coisa séria, né? Não, eu gostaria de saber, não sei porque vocês estão rindo, né? Um pouco. Cara, depois a gente explica, né? Mas, né? Não faz muito sentido o que você está falando. Mas o Jairo traz, né, Jesus para curar sua filha. Acho que ele queria dizer o nome da filha, né? Devia ser isso, a dúvida dele. Não o nome do pai, porque isso é a única coisa que a gente sabe, né? Mas ele quis... E aí, Jesus está levando, né, Jesus para curar lá a sua filha. E vem um personagem que não tem nome, esse assim, e diz, por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu. E acho, aqui é um símbolo muito do diabo, assim, do pessimismo demoníaco. Desiste. É isso, né? Tá incomodando aí? Cara, entrega os pontos. Fica rezando. Não vai dar certo mesmo. Você nem merece o perdão de Deus. É toda uma porcaria. Essa coisa, né? Essa é a mensagem. Esse pessimismo infernal, né? Por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu, já era. Esquece. Para de ficar dando aí, reclamando isso. Cara, aceita a realidade. Seja realista. E Jesus, ele fica meio perplexo. E Jesus escuta e intervém. E fala só, não temas, apenas crê. Interessante, né? Combate o medo com o quê? Com a fé. O termo
grego, pistis, pode ser traduzido como fé ou como confiança. É a mesma palavra para as duas ideias. Então a gente poderia traduzir, não temas, tenha fé, ou não temas, confia em mim. Apenas confia e segue em frente. Segue em frente. E é o que ele faz. E Jesus ressuscita a sua filha. Faz o milagre, né? Porque ele acredita, porque ele aposta. Não se deixa dominar, congelar os ossos pelo pessimismo, pelo medo, Confia. Talvez Nosso Senhor esteja nos querendo dizer agora algo assim, sabe? Minha filha, assim, confia. Confia em mim, eu estou contigo. Não vou te dizer tudo o que vai acontecer, te dar seguranças totais, não, mas agora vai em frente. Jesus não explica tudo para o Jairo, não é verdade? Ó, a gente vai chegar lá, aí vai acontecer isso, aí eu vou fazer um milagre. Cara, não, confia e vai. Confia em mim e vamos em frente. Não te deixa travar pelo medo. Segue em frente, confia. Uma vez, um filme tinha essa frase, eu, na verdade, não assisti o filme, mas tem uma pessoa citando depois. Quem vive com medo, vive pela metade. Eu achei uma bela frase. Quem vive com medo, vive pela metade. É assim. Não vale a pena viver pela metade. Não é verdade? Vale a pena viver plenamente. Existe, é verdade, uma liberdade ruim? Uma vez vi uma reportagem no jornal, na televisão, muitos anos atrás, sobre festas rave. Essas festas, né? E aparecia típico jovem lá, que não dava para ver a cara, com a voz deformada por processado, né? Explicando como é que acontecia nas festas, explicando a relação rave e êxtase, a droga, né? E sempre quando a gente tem rave, tem êxtase, onde tem êxtase, sempre duas coisas estão ligadas. Tá, e o que faz o êxtase? O que faz essa droga? E o cara dizia, ela te dá uma liberdade para amar. Bonito, né? Uma frase assim. E aí aparecia lá o médico explicando que detonava o cérebro, mas a parte de inibição do cérebro, o córtex pré-frontal, com o tempo o cara ficava uma ameba, né? Com a ação lá do negócio. Mas na hora ele sentia a inibição, a timidez dele ia para o espaço, né? Então ele era capaz de fazer qualquer menina, de fazer qualquer coisa ali, porque ele estava livre para amar, enfim, ao custo do próprio cérebro, né? Mas, e amar, enfim, muito entre aspas, né? Porque não é bem amor aquilo que eu diria, né? Mas achei a fórmula interessante, né? E essa é a segunda ideia que eu queria chegar. O dom da fortaleza nos liberta, primeira ideia. Segunda ideia, nos liberta sobretudo para isso, para sermos capazes de amar. Só quem é forte é capaz de amar. O fraco não é capaz de amar. Ele se entrega, ele se dobra, ele não tem solidez para amar de verdade. Um livro que me marcou bastante chama-se Os Portões de Fogo. Portões de Fogo, em grego, Termópilas. É o nome de uma batalha, uma famosa batalha na Grécia, a Batalha das Termópilas, em que a Grécia está sendo invadida pelo exército do imperador Xerxes, que é o maior exército que já tinha sido formado na história, de mais de 1 milhão de homens, não sabe muito bem quanto é que era, mas era um volume colossal, né? E eles são barrados por 300 espartanos que resistem naquele desfiladeiro, que só cabe 300 ali, no desfiladeiro das Termópilas. E é todo um livro ao redor desse episódio, romanceado, e é um personagem que é grego, mas não é espartano, que acaba morando com os espartanos e tenta fazer quase que uma investigação, uma pesquisa, de onde vem a coragem dos espartanos? Por que eles são esses guerreiros formidáveis? Por que eles lutam com essa ferocidade impressionante? De onde eles têm essa coragem? E aí, o livro inteiro ele vai tentando entender, fazendo hipóteses. E no final ele chega à conclusão. É um spoiler, lamento. Pulem os próximos 30 segundos se você fechem os ouvidos. Enfim, mas não compromete. O oposto ao medo é o amor, ele fala assim. Por que esses caras são tão valentes? Porque eles amam a sua cidade, porque eles amam as suas esposas, porque eles amam os seus filhos, porque eles amam uns aos outros, que eles são como irmãos em batalha. E por isso eles estão dispostos a qualquer coisa, qualquer sacrifício. Não é que eles não sintam medo da morte ou do sofrimento, não, mas eles superam isso por amor. Então eles agem como se não tivesse isso daí. Interessante, né? Quem teme não é perfeito no amor, diz o Novo Testamento. Para amar é preciso vencer o medo, senti-lo, quem sabe sim, mas superá-lo por amor. E a gente precisa disso para ser capaz de amar a Deus, né? Vencer o medo. Voltando ao pastor de Hermas,
Uma hora, o próprio Hermas, o escritor, diz: Senhor, esses mandamentos são grandes e sublimes e gloriosos e podem alegrar o coração do homem que for capaz de observá-los. Todavia, Senhor, não sei se esses mandamentos podem ser guardados pelos homens, pois são muito duros. O anjo da penitência fala para eles: tem que fazer assim, tem que fazer penitência, tem que viver direitinho aqui essa virtude, essa outra. E ele reage meio: isso aqui tá bonito tudo isso, mas difícil, né? Será que o homem é capaz de estar nesse grau de excelência moral? Não sei se é meio exagerado, não está pedindo demais, às vezes. Se fala isso da moral da igreja, por exemplo, da moral sexual. Seria muito bom, mas olha, na prática, as coisas não é assim, né? Então, não consegue viver assim. Algumas pessoas pensam isso, né? E responde, interessante a resposta do anjo. Ele me respondeu: se te convenceres que esses mandamentos podem ser guardados, tu os guardarás facilmente, e eles não serão duros. Contudo, se insinuar no teu coração que não podem ser guardados pelo homem, não os guardarás. Interessante, né? Se você acredita que é capaz, você vai fazer. Se você deixa que entre a ideia que acha que não dá, aí você não vai ser capaz mesmo, né? Agora, porém, eu te garanto, se não guardares os mandamentos e os negligenciares, nem tu, nem teus filhos, nem tua família vos salvareis. Pois decidindo que esses mandamentos não podem ser guardados pelo homem, tu te condenas a ti mesmo. Jesus já diz, naquele que me ama, vive os meus mandamentos. O amor a Deus se demonstra isso, na prática, nas obras, em fazer a vontade de Deus. E na medida em que eu me deixo que o medo me domine e eu penso que não dá, eu estou deixando de amar. Estou escolhendo, em certo sentido, não conseguir e, portanto, não ser capaz de amar de verdade. O dom da fortaleza me faz acreditar que é possível, ter esperança, e assim a coisa se torna possível. E assim eu venço. Diz o Eclesiástico: luta pela justiça até a morte, e Deus submeterá todos os teus inimigos diante de ti. E é quase uma contradição. Luta até a morte e você vai vencer, mas se eu morrer, eu perdi, né? Mas não, que está disposto a morrer, mas continuar lutando. Eu acho interessante um grito de guerra espanhol, assim, venga a muerte. É um negócio meio espanhol, meio assim, sangue, né? Negócio fogo nos olhos, né? Jogando futebol, venga a muerte, venga. Vamos lá, a muerte. É uma coisa meio bestial, assim, né? Mas legal, assim, né? A muerte. Então, para morrer, vamos lá, né? Essa coisa assim, essa decisão. Santa Teresa é assim, né? É necessário uma determinada determinação de não parar, ainda que derrube, acabe-se o mundo, ainda que se morra no caminho, mas ainda assim não vou parar. Ela fala quase isso, literalmente, né? Ainda que se morra no caminho. Não parar. Luta até a morte. E Deus te dará. Você não vai morrer, não. Você vai vencer. Você vai vencer, porque Deus vai te dar a vitória. Vencer o medo. Também outra história pessoal, que eu já contei algumas vezes, Angra dos Reis. Um tio meu tinha casa lá e nos levava para passear de lancha e a gente mergulhava com snorkel, super bonito. As ilhas de Angra dos Reis são um paraíso, né? Mas a princípio eu tinha uma certa dificuldade. Meus primos mergulhavam super bem, desciam lá, ficavam minutos lá embaixo. Eu descia um pouquinho e voltava já. E aí meu tio teve uma sessão comigo, terapêutica. Pedro, senta aqui. Qual que é o teu problema? Tio, eu fico sem ar e eu não quero morrer afogado, né? Então eu volto logo para a superfície, né? Ele falou: não, cara, o teu problema não é ficar sem ar, o teu problema não é pulmão. Pulmão você tem suficiente, capacidade pulmonar, você tem suficiente para descer e subir 20 vezes essa profundidade aqui, sei lá, uns 5 metros, uma coisa assim, né? Qual que é o teu problema? É que você fica nervoso e aí o teu oxigênio vai embora. Esse é o teu problema. Interessante. Falei, eureka, né? Foi assim. E pior que resolveu mesmo. Nossa, é isso, né? No fundo eu ficava sem ar por medo de ficar sem ar. Agora, quando ele me explicou racionalmente, não tem que ter. Beleza, então, resolveu o problema. Interessante, né? Às vezes uma coisa mental que, de fato, o medo é que me travava. E tantas vezes, esse é o que nos trava, né? Será que eu assumo esse compromisso? Será que eu ir à missa, rezar todo dia, fazer isso, ajudar essa minha amiga? Eu vou sofrer, eu não vou poder dormir, não vou poder comer, vai ser ruim. A gente sofre pelo medo de sofrer. Quando eu supero o medo, é isso que eu tenho que fazer, vamos lá e pronto.
E se tiver que ficar sem, eu fico sem. Se tiver que... Beleza. E essas pessoas são as que não sofrem em geral. Porque em geral sofre pelo medo de sofrer. Quando eu jogo fora o medo, vai embora o sofrimento também. A gente vence. Né? E assim eu sou livre para amar, de verdade. Né? Vencer o medo para sermos capazes de amar. Também recentemente assisti esse filme do Duna, que eu escutei o audiobook antes, né? O primeiro é uma série de livros gigante, cada um maior do que o outro. Legal, escutei só o primeiro até agora. E tem uma coisa, tem uma ordem meio religiosa, meio mística, meio mágica, de mulheres, chamadas Bene Gesserit. E é interessante. E elas têm a ladainha do medo, das Bene Gesserit. No fundo, elas treinam a psicologia, uma série de coisas assim, né? Magia não faz parte da série, né? Mas sim faz poderes mentais, coisas assim, tecnologia futura, né? E elas repetem a ladainha que diz assim: eu não devo temer. O medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte que traz a total obliteração. Eu enfrentarei o meu medo. Eu permitirei que ele passe através de mim. E quando ele tiver ido embora, voltarei o meu olho interno para ver o seu trajeto. Quando o medo tiver passado, não haverá nada, só restarei eu. É interessante, né? Às vezes, estou cercado de monstros, mas se eu venço aquilo... Me lembro, foi um conselho da minha mãe, quando eu era pequenininho. E ela me disse: Pedro, você está com medo que tenha um monstro debaixo da tua cama? Não sei se era o caso, mas enfim. Repete, não tem nenhum monstro debaixo da minha cama. Uma coisa assim, meio... E de fato, né, sei lá, acho que me ajudou alguma vez pensando, não tem, eu abro, olho ele para a câmera, né? Eu escutei esses dias que um cara tinha esse medo de monstro e tal, debaixo da cama, e aí foi lá no psicólogo, ele disse: olha, consigo te curar disso, você não tem problema, são várias sessões de 10 meses, $100 cada sessão. E aí encontrou o cara depois de 2 meses no bar, e aí, você não voltou mais? Lá, não, pois é, doutor. Mas e aí, o teu medo, você conseguiu superar? Na verdade, eu falei com um amigo meu, engenheiro, e ele me ajudou por 10 pila, né? Foi 10, eles falam lá no Rio Grande do Sul, né? 10 reais, né? Sério? O que ele fez? Ele chegou lá e cortou as patas da cama, cerrou e pronto, resolveu. Interessante, né? A visão do... Fica bem o engenheiro nessa história. Né? Mas é isso, enfrentar a coisa de frente... E daqui a pouco não tem nenhum monstro, entendeu? Eu olho para trás e estou sozinho ali. Quando a gente enfrenta o monstro, é como a bexiga ali, o balão de ar, né? Você espeta ele, não tem nada aqui. Acho que vocês terão essa experiência alguma vez na vida, né? Vai custar, agulha, sei lá, né? Ou não sei o que vão pensar. Cara, fui lá e vi, não aconteceu nada, né? Aconteceu nada. Todo aquele drama que eu estava fazendo, história, né? Puro negócio, né? E só restarei eu. Vale a pena que a gente enfrente isso daí. E que a gente pense mesmo nas coisas. Leve na oração. Estou escutando um curso de TCC, que não é trabalho de conclusão de curso, no caso, é terapia cognitivo comportamental, uma das escolas da psicologia. Achei muito interessante, ele fala o triângulo básico dessa escola da psicologia é a cognição, pensamentos, sentimentos e comportamento. Por isso, o cognitivo comportamental. Né? E ele diz, a gente vai afetar os sentimentos através da cognição e dos comportamentos, através do pensamento. E interessante, né? Porque, por um lado, como é que a configuração dos sentimentos é o que a gente poderia chamar de virtude. E como é que diz a teologia moral clássica que a gente forma as virtudes? Através das ações. Já Platão, Aristóteles vão falar disso, né? Repetindo a ação, você configura o teu sentir diante das coisas. Uma ação repetida produz um hábito. E o hábito é como você sente as coisas no mundo, né? Então, por um lado, as ações interferem nos sentimentos. E, por outro lado, diz um padre da igreja que eu lia na Filocania, assim como a chuva vem das nuvens, os sentimentos vêm dos pensamentos. Então, também o sentimento tem uma raiz nas nossas ideias, na nossa cognição. Né? Então, é uma maneira de influenciar o meu sentimento, a minha ansiedade, também pensando, também rezando, se é o caso muitas vezes será, né? E por isso é interessante como bate, né, as coisas, nesse triângulo. A gente afeta o coração através da cabeça e das mãos, através das minhas ideias e das minhas ações. E assim como vou reconfigurando as minhas paixões, os meus sentimentos talvez um pouco desordenados pelo pecado que há em mim. Então, a maneira de vencer o medo, sem dúvida que é rezando. Eu estou com algo que me domina, vou me colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou apreensivo com essa questão, com essa prova, com a opinião, como é que eu fiquei diante dos outros, porque eu falei tal coisa, o que pensaram de mim. É para eu ficar assim? Faz sentido que eu pense isso?
e eu medito no Evangelho, vejo o Nosso Senhor e as ações dele, e daqui a pouco toda aquela estrutura, aquelas ideias que eu tenho que ter medo disso porque isso aqui é um risco, aquilo se desfaz, porque diante da visão transcendente, diante de Deus, eu percebo com clareza que aquilo não faz o menor sentido. E se desfaz aquela tensão, aquela ansiedade, aquele medo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Mas em tudo isso somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Vencemos, né? Com Deus não há perigo. A gente vence qualquer coisa. A gente supera qualquer problema. E essa é a terceira e última ideia para a gente já fechar, né? Batalhar por essa liberdade, vencer no medo na oração. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Fomenta a tua fé, busca a visão sobrenatural. E isso vai ser a tua maneira poderosa de ser como os mártires lá que iam enfrentar os leões, porque tinham fé, porque confiavam em Deus, porque rezavam. Também será a nossa arma tantas vezes isso, né? A fé fomentada, cultivada numa vida de oração. O oposto ao medo é o amor, dizíamos. Um símbolo da bravura na Idade Média eram os cavaleiros. E um elemento da figura do cavaleiro era a dama, a sua mulher amada, que lhe enchia de coragem e de disposição para enfrentar os maiores sacrifícios e perigos por aquele amor que lhe alimentava. Uma coisa bonita, né? O amor que me faz corajoso. A gente chama de Nossa Senhora Notre Dame, Nossa Dama, Nossa Senhora. E a sua presença certamente vai ser uma fonte de luz, de esperança, de coragem para enfrentarmos os perigos que a vida nos reserva, para enfrentarmos os desafios que Deus quer que enfrentemos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.